Bem-vindos a mais um episódio do projeto Conversas que Revolucionam, nesse momento no formato online, para que a gente não perca de vista essas conversas tão interessantes que a gente tem feito e que tem trazido pessoas tão especiais, tão bacanas, para conversar com a gente, trazer dicas práticas sobre os assuntos que são expertise desses profissionais. E hoje eu tenho uma amiga muito querida, que é a Karen. Nós já nos conhecemos há bastante tempo, né, Karen? Acho que já passa de uns 5 ou 6 anos. E a Karen é idealizadora do QG Empreendedor e tem vários projetos interessantes. Ela vai se apresentar para vocês e logo eu já vou começar fazendo algumas perguntas sobre o nosso tema de hoje, que é criatividade. Bem-vinda, Karen. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Acho que é um assunto que eu gosto bastante, um assunto que a gente precisa falar mais, né, para desmistificar mais, assim. Meu nome é Karen Keller. Eu gosto muito de ajudar as pessoas a visões de futuro em realidade, né? Então, eu venho fazendo isso na área do marketing com a Clavo já faz 14 anos. E agora eu comecei a fazer isso também no QG Empreendedor, falando assim mais com as pessoas e sobre as competências que elas podem desenvolver para empreender. Eu sou designer de origem, né, e aí passei para administração e sou marqueteira, apesar de marqueteira ser aquela palavra que é quase uma ofensa, né? E atualmente eu faço mestrado em inovação, tecnologia e sustentabilidade na Escola de Administração da URGS, eu aponto que é aqui pertinho, e trabalho bastante, faço uma pesquisa sobre mulheres e inovação, né? Então é um assunto super importante também que a gente vem trabalhando. Ai, maravilha. E eu quero justamente começar falando de criatividade, depois a gente pode falar da questão do feminino também nesse contexto, né? Mas tem uma coisa que várias pessoas falam quando falam de criatividade, que é ser criativo e ser diferente. É a mesma coisa? São duas coisas diferentes? Como é que tu olha a criatividade nesse sentido? Ser criativo é fazer diferente, né? Eu penso muito nesse sentido, assim, e aí tem uma série de coisas que vem por trás dessa afirmação, né? J.P. Guilford, que é o psicólogo que fala sobre pensamento divergente, convergente, ele fala que tem uma frase dele que a criatividade implica em fugir do óbvio, seguro e previsível para produzir algo novo, né? Então, isso de produzir algo novo também está baseado na tua capacidade de conseguir sair da famosa zona de conforto, né? E conseguir construir coisas que são além daquilo que tu já sabe, além daquilo que tu tem segurança para construir, né? Então, acho que muita gente me questiona, assim, como eu falo muito de negócio, eu trabalho com modelagem de negócio e tal, as pessoas, elas falam muito da criatividade em relação a ter uma ideia inovadora, né? Uma ideia inovadora de negócio também, né? Porque aí não é só fazer diferente, né? E isso já é uma confusão, né? Porque a própria inovação, ela se confunde com invenção. Sim. A inovação, ela pressupõe uma demanda, né? Ela pressupõe que as pessoas vão querer aquilo que está se criando, ou precisam daquilo que está se criando. E se não for assim, foi só, vou fazer uma novidade, vou fazer uma novidade, não é uma inovação, uma invenção. E o que é mais interessante é que tanto quanto inovação, elas precisam de criatividade para surgir, né? Sim. Mas a criatividade em si, ela é uma capacidade, ela é uma habilidade. E aí tem outro ponto, né? Tipo, as pessoas dizem que ou tu é criativo, ou tu nasceu com aquilo, ou tu não é criativo. Dá para desenvolver, não dá? Dá. É como uma habilidade, né? Se hoje eu te perguntasse, vamos correr 4 quilômetros, tu ia conseguir correr 4 quilômetros? Não, tu já não... Talvez, porque você está correndo, né? Mas se uma pessoa não tem esse treino, né? Ela não vai estar preparada para isso. Não, é que nem... Não, vamos correr 400 metros em menos de 10 segundos, que nem o Usain Bolt consegue fazer. A gente não consegue fazer. Por quê? Porque a gente não está treinando em relação a isso. Né? Em grande parte, as pessoas, elas podem treinar habilidades. Por isso eu estava falando do QG e dessas competências, né? A gente pode treinar e colocar mais isso dentro do nosso dia a dia, né? Ser mais lúdico. E acho que por isso também
a gente vê assim, startups, o ambiente de startup é sempre um ambiente super lúdico, assim, que tem brincadeira, tem piscina de bolinhas, tem não sei o quê. Por quê? Porque a gente vem num processo onde a gente é super criativo quando é criança, né? A gente basicamente só faz isso, e criatividade também não tem só a ver com arte, né? A criatividade ela pode ser aplicada em tudo na vida. Então, sim, e eu entendo também que a gente precisa quebrar um pouco daquele paradigma de que ser criativo é algo que quebra todos os padrões. Às vezes é um pequeno ajuste de uma coisa que já fica altamente criativo. Não é necessário apenas grandes movimentos, pequenos movimentos também são criativos, né? Mas é por isso que eu estava puxando essa questão que às vezes as pessoas confundem criatividade e inovação. Né? Porque a criatividade é o fazer, é tu conseguir pensar em novas combinações, é tu conseguir misturar as coisas e tal. Sim. Agora, inovar, sim, pressupõe tu conseguir construir alguma coisa que, né, pode ter um mercado novo, pode ter uma saída nova, coisas assim, né? Ou ter a grande ideia. Essa coisa da grande ideia é engraçado porque as pessoas elas acham que do nada elas estão sentadas e vai vir a grande ideia porque elas são criativas. E na verdade é o contrário. As pessoas criativas elas fazem e acumulam assim um background de coisas que elas podem utilizar e de repente a ideia vem porque elas conectaram uma coisa com a outra. Claro. Não porque elas estavam sentadas e veio a luz na cabeça. Sim. Né? E aí vem uma questão interessante assim para a gente pensar juntas aqui, né? A gente estava falando da questão do lúdico da criança e como é importante a gente trazer ludicidade para o dia a dia e mente relaxada, que é um bom ambiente para a criatividade, para o pensamento criativo e inovador. Mas e agora, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, num momento de alta insegurança, de bagunça econômica, social, política, como eu consigo ter soluções criativas, pensar criativamente, porque nunca foi tão importante quanto pensar nesse momento com criatividade, num momento em que fica muito difícil desconsiderar o contexto que a gente está inserido. Acho que a primeira questão é que a gente precisa pensar na criatividade como um músculo, né? Que nem se a gente fosse se perguntasse, pode correr 10 quilômetros, fazer uma maratona. Bom, então vou treinar de manhã, de tarde, de noite para conseguir chegar nisso, sei lá, se eu tenho só um mês, né? Se a minha vida depende disso, alguma coisa assim, então vou ter que colocar isso na minha rotina com muito mais frequência. Né? E a mesma coisa assim, se a gente está falando sobre criatividade para negócios, eu acho que uma coisa precisa ser também, que nem eu falei antes, criatividade fazer, né? Inovar vai um pouquinho além. Inovar eu preciso conhecer então mais o meu mercado, eu preciso conseguir conhecer qual é a necessidade das pessoas e tal. Então, isso tem todo um outro processo que a gente pode fazer em relação a gerar novas ideias de negócio, que pressupõe criatividade. Né? E aí a gente trabalha criatividade e depois trabalha a questão da inovação. Mas a criatividade em si, ela pode ser treinada. Né? Na verdade, como é uma habilidade, eu posso treinar que nem treinar uma corrida. Sim. Né? Quando a gente é criança, que nem a gente estava falando antes, assim, quando a gente passa o tempo inteiro pintando, contando, inventando histórias, né? Pegando 2 brinquedos, inventando alguma coisa que estava acontecendo com aqueles 2. Aí a gente vai crescendo e a gente sai do jardim de infância, que é tudo colorido, tudo bonito e tal, e a gente vai indo, principalmente tipo, a minha geração, as gerações mais novas, de repente, não está acontecendo isso tanto, mas a gente vai para a sala de aula e a sala de aula diz, não, tu não pode falar com teu coleguinha, porque tá xingado, não pode trocar ideias, tu tem que sentar numa cadeira atrás da outra, né? Tu precisa pensar essas coisas aqui, tu tem horário para tal, etc. Tu não pode divergir disso, tu não pode, na aula de matemática, resolver fazer um desenho com números, né? Ou na aula de artes, resolver fazer uma conta que é super criativa, coisas assim. Não pode misturar tantas coisas. Então, a gente chega num ponto, chega no trabalho, isso que eu estava comentando também, né? O meu dia a dia, ele, como eu crio bastante, eu preciso de criatividade. Então, eu venho exercitando a criatividade todos os dias, já faz bastante tempo. E às vezes... Karen, qual é a tua rotina para estimular a criatividade?
É isso que eu ia dizer, que a minha rotina, na verdade, é o tempo inteiro, eu não tenho muito, né, uma forma, assim. Mas alguns trabalhos, eles pressupõem que tu vai fazer as coisas do jeito do processo que a empresa pede, não pode sair daquilo dali, sempre foi feito assim, etc., né? Então, o próprio ambiente, ele acaba tolhindo a criatividade. E aí essas pessoas às vezes chegam para mim e dizem assim, mas eu não sou uma pessoa criativa. Não é que tu não é uma pessoa criativa, tu tá num ambiente que não te promove criatividade. Tu chega em casa, tá podre de cansado, liga o Netflix, o Netflix tá aqui no celular, né? Vai dormir, acorda no outro dia. Então tu não tá exercitando a criatividade, tu não tá podendo fazer isso também, né? Então, isso também é parte da situação, né? Como é que eu posso ser mais criativo se eu não estou fazendo nada criativo, né? O meu dia a dia, ele é o tempo inteiro criatividade, porque se eu vou pensar modelos de negócios novos, eu preciso construir isso de uma forma, eu não preciso mais construir isso, digamos, eu não preciso construir momentos e espaços necessariamente para isso. Agora, uma pessoa que não tem criatividade no seu dia a dia, não é exigida de criatividade, ou então é exigida, mas o ambiente não permite, né? Porque às vezes exigem, mas não estão esperando que a pessoa possa ter seu tempo de ócio criativo, etc. Então, ela precisa criar isso em outro espaço de tempo, né? Ela vai precisar fazer isso em outro momento. E, infelizmente, é isso que a gente pode fazer, né? Tu acha que essas empresas que têm espaços de relaxamento, espaços mais lúdicos, eles acabam contribuindo com o pensamento criativo ou é algo muito mais que virou um recurso para dizer que a empresa está pensando de uma forma mais aberta? É difícil dizer, porque cada empresa é uma empresa, né? Mas eu acho que é um recurso que as pessoas... Acho que principalmente as pessoas, elas olham para a criatividade como uma coisa, como se fosse isso que nem tu falou antes, né? Ou a pessoa tem ou ela não tem. Ou então eu vou criar um ambiente e só isso vai ser o suficiente, né? E não é suficiente porque criatividade, ela tem uma série de outras coisas que estão ali no meio. Sim, né? porque tem até o espaço para estímulo, né? Não adianta eu ter cadeiras coloridas, um espaço para descanso, e quando eu vou levar uma ideia criativa para cima, né? Essa ideia não é assim, lindamente descartada, né? Porque a gente sempre fez assim. E eu acho que é bem isso, e se cobra muito porque é padrão, assim, do tipo, bom, as outras empresas estão cobrando criatividade, o que eu vou fazer? Vou cobrar criatividade. Claro. As outras empresas estão criando espaços lúdicos, o que eu vou fazer? Vou criar espaço lúdico. Mas aí chega num ponto que a gente começa a ver que, na verdade, tem muitas culturas empresariais que elas ficam só reciclando o que elas veem dos outros, mas de fato não trabalham cultura. Então, assim, isso também é outro, né? Toda uma área assim que a gente pode puxar, mas que essa noção que a gente tem de que criatividade é só como a pessoa traz de dentro da cabeça dela a ideia super inovadora, que a gente precisa desconstruir. Claro. Né? Porque é necessário ter um ambiente, é necessário ter espaço, é necessário ter tempo para fazer isso. Então, são 3 coisas que já vêm de fora da gente. Eu preciso ter um ambiente que me estimule criativamente. Bom, um ambiente em casa eu tenho controle, um ambiente dentro da minha empresa não tem, né? Mas talvez a empresa esteja aberta a isso. Mas eu também preciso me dar conta que, às vezes, as ideias, o Steve Johnson, ele fala isso, tem um vídeo muito bom que chama De Onde Vêm as Grandes Ideias, ou as Boas Ideias, né? Que é um videozinho curto e depois tem um TED dele que também fala disso. E nesse vídeo ele fala do slow munch, né? Que é traduzido para palpite lento, mas munch, na verdade, é ruminar, né? É tu ficar ruminando aquela ideia, né? Então, ele fala assim que, na verdade, a gente não tem... As grandes ideias, elas não surgem só porque alguém do nada teve um eureka, né? Pensou assim, veio a luz em cima da cabeça e disse eureka, né?
A gente tem grandes ideias porque em algum momento aquilo surgiu, a gente tem um conhecimento, a gente viu outras coisas, e aí, de repente, até eu conectei com outra pessoa, e aí a gente teve uma ideia, porque eu peguei metade de uma ideia de uma pessoa e outra metade de uma ideia de outra pessoa, e fiz uma nova coisa, né? E até esse vídeo é bem antigo, já tem uns 7, 8 anos, mas ele é super bom, assim, foi um dos gatilhos para começar a pensar, poxa, eu já trabalho com criatividade já faz tempo, mas o que vem por trás disso, né? E essa noção de que a gente precisa de tempo para que as coisas surjam também é importante, né? E que tá tudo bem, a gente está num momento que é diferente. A gente não pode exigir da gente uma ideia inovadora só porque a gente sentou e quer, né? Eu tá pensando sobre isso. Até ia te perguntar se da tua experiência das empresas que tu está acompanhando, das pessoas à tua volta, considerando que muitas empresas trouxeram para o home office, né, as tarefas e tudo mais, e tu estava falando que é um ambiente um pouco mais controlável, mais seguro, entre aspas, né? Tu acha que está aparecendo mais soluções criativas nesse momento, mesmo com um contexto pandêmico, econômico, desafiador? Outra pergunta que é difícil, né? Do que tu tem visto em volta de ti, pelo menos. Eu acho assim, as pessoas, elas começaram a ter que prestar atenção em coisas que elas não prestavam, né? Muita gente trabalhava o dia inteiro, aí demorava 1h30 para chegar no escritório, aí depois voltava, tinha 1h e meia para voltar para casa, aí gastava esse tempo ou dirigindo, se estressando no trânsito, ou então dentro do ônibus lotado, etc. Aí fica em casa e descobre que vagou 2 horas a mais no dia, né? O que eu faço? Então, assim, eu já vi várias pessoas assim, aprender a plantar, tem um monte de plantinha, aprender a pintar, começaram a fazer yoga, começaram a fazer exercício, começaram a construir coisas que não estavam no seu dia a dia, porque não tinha nem tempo, né? Né? E isso cria em partes o ambiente para poder se criar mais criatividade e poder criar inovação. Então, porque essa coisa da gente, que nem eu brinco assim, as melhores ideias que eu tenho são no banho, lavando louça ou dentro, tipo, eu não dirijo, então dentro de um Uber ou dentro do ônibus, né? Que é assim, quando tu tá abstraindo, porque tu tá com aquilo na cabeça já, né? E aí tu tá fazendo alguma outra coisa e de repente aquilo vem, né? E se fizer, não sei o que. Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, que me pediram ajuda para ter uma ideia nova, porque no trabalho me sugeriram fazer uma ideia nova com um assunto que eu conhecia. E aí acabou que, assim, pelo nervosismo da pressa, de falta pouco tempo, não sei o que, isso criou uma cortina de tensão, assim, né? Que até não tava indo muito, aí surgiu uma ideia, mas não dá, porque não sei o que, tá. Aí nós demos 2 passos metafóricos para trás, né? E eu fui ver meus e-mails e tal, e daqui a pouco eu recebi um e-mail que tinha a ver com aquilo que a gente estava falando, que na verdade, assim, não tinha a ver, mas conectava com um pedaço daquilo que a gente estava falando. E aí eu puxei isso assim, e se a gente fizer tal coisa? E aí surgiu uma ideia. Eu não ia surgir a ideia porque eu estava pensando, e aí eu passei 2 horas pensando e de repente me lembrei disso. Claro. Surgiu a ideia porque eu criei um espaço onde eu tinha aquele problema para resolver, eu dei um distanciamento daquilo e achei um outro input diferente, e aí eu consegui conectar essas 2 coisas. Claro. Né? E aí conectei com um outro pedaço de uma outra ideia que estava vindo já. Então, se a gente pegar isso, e a gente faz uma coisa nova, né? Isso pode funcionar. Tá bom, agora dá para ir adiante nesse sentido. Então, essa noção que as pessoas têm, que elas vão... A gente precisa entender, assim, e eu acho que isso é desconstruir um pouco a questão da criatividade, que é, primeiro, conhecimento. Né? Se eu estou falando de negócio e se eu estou falando de um problema que eu preciso resolver, eu preciso aprofundar meu conhecimento. Por quê? Claro. Porque a quantidade de conhecimento que eu tenho, né, quanto maior ela for, maior a possibilidade de eu descobrir caminhos de fazer conexões. Isso. Né? A segunda são os inputs.
tá? São coisas de fora que talvez elas não tenham a ver com aquilo dali, mas eu preciso ter cada vez mais conhecimentos de fora. Só que input não é pegar o celular e ficar lá, né? Eu vou ficar olhando o Instagram. Não. Normalmente a gente precisa ter uma noção daquilo que a gente está buscando e eu acho que muito ajuda a gente pensar, e se eu aprendesse tal coisa? E como é que funciona? Né? Que nem assim, eu nunca tinha mexido em nada de elétrica e tal, e eu olhei e eu tinha um tripé de fotografia, e eu estava mexendo na minha sala, e eu disse, e se eu fizesse um abajur com esse tripé de fotografia? Né? Não deve ser tão difícil assim, porque eu já tinha visto meu pai antigamente mexer nessas coisas. Abriu o YouTube, né? Como é que eu faço um abajur? Tá. Preciso comprar tal coisa, fui na Ferragem, comprei, né? E fiz. Né? Mas foi para mim, eu acho que grande parte da gente desenvolver a criatividade significa a gente seguir o fio da curiosidade. Perfeito. Né? E se eu resolver mudar a ordem das coisas? E se eu resolver colocar quadro na parede? O que eu vou resolver fazer? E se eu resolver ensinar um cachorro a dar pata? Né? Será que eu sei fazer isso? Bom, eu vou procurar. E isso é uma coisa que a gente precisa entender, que assim, hoje, o recurso de conhecimento, ele é quase infinito. Ele tende ao infinito. A quantidade de informação que a gente tem é gigantesca. Sim. Então, se eu quiser fazer praticamente qualquer coisa, eu tenho como descobrir. Não, e é muito o que eu vejo de muito interessante nesse momento que a gente está vivendo, é que talvez muitos desses inputs tenham acontecido por uma questão de necessidade. Eu estou tão cansado da minha atividade de tela, de home office, que eu vou experimentar como é que é fazer tricô. Né? Eu estou tão cansado que eu vou experimentar como é mudar, tipo, fazer o abajur feito do tripé da minha câmera. E aí isso acaba ampliando áreas do cérebro que a gente não estava exercitando tanto quanto outras, né? Mas a motivação não foi exatamente vou pensar criativamente, né? A questão foi uma forma até de defesa nesse momento que a gente está vivendo, né? A gente vê inúmeras histórias de pessoas que começaram a cuidar de planta, que começaram a cozinhar, que começaram a aprender coisas diferentes, né? Então, acho que isso, de uma certa forma, está nos salvando de um trabalho que nos deixaria muito mais cansados, porque a tela cansa mais, né? A tela o dia todo, né? Ela é extremamente cansativa, mesmo a gente estando num ambiente confortável, vamos dizer assim, né? Sim. Então, ainda que seja confortável, a gente está num momento que, eu estou em casa, tem gente que está, né, que passa por muitas outras situações e tal, mas assim, não, entender que a gente está seguro, mas não está tudo bem, é parte do processo, né? Claro. Tipo, então o que eu vou fazer para me ajudar a ficar bem, né? Claro. O que eu vou fazer para... E aí vem essa... Para minimamente ficar bem, né? Isso, é. Isso. E às vezes, assim, uniu a questão dessa possibilidade de tu ter um pouco mais de tempo para ti, né? Ou para a tua família, ou para a tua alimentação, ou coisa assim. E, em partes, se as pessoas elas conseguirem utilizar isso de forma intencional, é isso que eu estava querendo falar antes também, né? Porque não adianta nada também tu ter mais tempo e tu continuar fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas, né? Eu vou continuar gastando 2, 3 horas olhando a esmo meu feed, né? E não fazendo nada demais. Às vezes, cara, troca isso por alguma coisinha, nem que seja assim, tu tá 2 horas fazendo isso, tudo bem. Troca 5 minutos do teu dia, dessas 2 horas, por uma outra coisa. Até eu ia comentar assim que o ano passado, ele para mim foi muito mais difícil do que esse ano, né? Por motivos pessoais, assim, eu tive muito mais dificuldades e tal. E eu trabalho com criatividade todos os dias, né? Mas às vezes, isso é uma das coisas que eu estava falando antes, assim. Se tinha alguma coisa que eu podia demorar 1 hora para fazer normalmente, eu estava demorando 5, 6, né? E tudo bem, porque
não tinha o que fazer, entendeu? Eu tinha que passar por esse período e tal. E como é importante a gente tolerar essas mudanças, porque vem de situações externas que a gente não tem controle, né? Isso. Então, é muito parte desse processo, assim, a gente entender que a gente tem que continuar fazendo, independentemente de tolerar o erro, né? Porque a gente tem aquela coisa, se eu não tiver a ideia mais inovadora do mundo inteiro, então não me basta fazer nada, né? Então, tu fala bastante da questão do imperfeito, né? Tem um livro que eu acho muito, muito, muito bom, que é esse aqui, ó. A Grande Magia da... Sim, tu me deu de presente de aniversário. Né? É sensacional esse livro, é ótimo mesmo. E ela fala muito disso, assim, dessa nossa dificuldade de construir alguma coisa sem botar todo o peso do nosso de ter que sair excelente de uma vez só, né? Sabe? E, assim, desse trabalho que a gente tem de ficar se podando o tempo inteiro, em vez da gente pegar e, bom, ok, não tá bom ainda, mas tudo bem, vamos seguir adiante, vou continuar construindo. E tá tudo certo. Daqui a pouco eu vou ajustando no meio do caminho, né? Por que não? Isso. E é que nem eu falei, assim, se for uma coisa que é para salvar minha vida, então, bom, então vou fazer mais, né? Não vou fazer os 5 minutos. Né? Que é que nem, assim, outra coisa que eu comecei a fazer ano passado, daí, né, que eu tinha muito tempo que eu ficava esperando para entrar e tal, eu parei uma hora e disse assim, bom, não tô fazendo nada aqui, né, e se eu aprendesse francês? Né? Então, assim, aquilo que a gente falou sobre conhecimento e aquilo que a gente falou sobre inputs, né, inglês é uma língua que eu estudo faz muito tempo. Então, eu não faria alguma coisa, vou aprender mais inglês. Mas francês é uma coisa que me chama atenção. E aí eu tinha visto um colega de mestrado sentado assim, e ele estava mexendo num joguinho. Me parecia um joguinho, sabe? Eu vi que tinha uma corujinha ali e ele estava aprendendo alemão. E eu achei muito interessante a forma como o negocinho funcionava, né? E aí eu estava sentada e falei, vou descobrir qual é o joguinho, vou descobrir qual é o aplicativo. Aí, nossa, bom, era uma corujinha verde, descobri que chamava Duolingo, né? E no final eu descobri que outras pessoas já sabiam o que era o Duolingo, eu que não sabia, né? Aí comecei a... 5 minutos, todos os dias eu ia lá e ficava sentada esperando 5 minutos, fazia o meu Duolingo 5 minutos. Aí depois, não sabe? Pô, mas o Duolingo, ele tem um negócio que é muito legal, que é a tua ofensiva. Então, chega num ponto que, assim, eu já estava competindo comigo, né? Não estava competindo com outras pessoas. Ele vai te provocando, né? Mas aí, assim, pô, mas agora eu fiz 10 dias. Pô, mas agora eu fiz 20 dias, não vou parar, né? Então, assim, semana que vem eu fecho 500 dias de ofensivo. Que legal. Sabe? E esses dias eu fui ver a Amélie Poulain, né? Porque a Amélie Poulain, e aí... Claro. A Amélie Poulain, meu quadro ali atrás da Amélie. E aí eu estava entendendo coisas que eu não entendia, que sabe? Legal. E daqui a pouco me surgiu assim, uma outra amiga pegou e me mandou, olha só, esse perfil é super legal. Aí começou a aparecer no Instagram outras sugestões, e aí comecei a seguir uma pessoa que, assim, ó, ela vídeos de 2, 3 minutos, 5 minutos, mas eu aprendo um monte, sabe? Claro, perfeito. E aí, assim, uma coisa que 5 minutos por dia, eu não tô fazendo mais do que isso, sabe? Antes de dormir, eu não passo 2 horas sentada fazendo Duolingo. E aí eu me dei conta assim, cara, a gente pode aprender qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem razão. Sabe? E isso estimula a criatividade, porque assim, eu comecei a perceber, daqui a pouco eu comecei a fazer conexões, em português é assim, em inglês é assim, em francês é assim, então em espanhol é assim, então tu começa a perceber aquelas recorrências e isso te alavanca o teu crescimento, claro, o teu conhecimento. Óbvio, perfeito. Né? E aí, a última coisa que precisa para a gente pensar, assim, bom, conhecimentos e inputs é o que o Murilo Gun chama de combinatividade, né? Que é a nossa capacidade de conseguir combinar 2 coisas para conseguir construir uma coisa nova. Perfeito. Então, se tu para pensar assim, se o meu conhecimento é X, né? Vamos fazer assim para ficar mais fácil. E aí eu expandi meu conhecimento, e tem vários pontos aqui dentro. E meus inputs são Y, mas eu tinha um input assim, agora eu aumentei também, e tem vários pontos aqui dentro, eu tenho muito mais conexões para fazer.
Claro, claro. Né? E o Steve Johnson, aquele que eu falei, de onde vem as boas ideias, ele fala disso também. O momento que a gente começou como sociedade a criar novas ideias e conseguir fazer coisas que não eram comuns, assim, que a gente não tinha um conhecimento tão amplo, foi o mesmo momento do crescimento dos cafés, onde as pessoas iam para os cafés, elas trocavam ideias, conversavam sobre o que elas estavam fazendo. Que legal. Né? Então, assim, imagina teu conhecimento, os teus inputs, a possibilidade que tu tem de misturar isso, e aí tu pega o de outra pessoa, e os inputs de outra pessoa. Fabuloso. Que coisa melhor, né? Que a gente parar para tomar um café e conversar sobre uma ideia, né? Toda a vida. E outra, por que não pode tomar café virtual aqui e a gente ficar conversando? Claro. Né? Então, assim, essa para mim são as três coisas: o teu, né? O que vem de fora e a possibilidade que tu tem de misturar essas coisas e de conectar essas coisas. Perfeito. Né? Então, para isso, assim, input, tu pode para de fazer aquilo que tu sempre fez. Uhum. Né? Eu vou ouvir música que eu nunca ouvi na vida, sabe? Eu vou abrir o Google Maps aqui e entrar numa rua aleatória em outro lugar do mundo e vou caminhar pela rua porque eu posso. Claro. Sabe? É isso que eu digo. Claro. Eu posso. Semana passada a gente fez uma visita no Taj Mahal. Entramos no Street View e fizemos toda a visita do Taj Mahal. É fabuloso, porque era o que a gente não poderia fazer isso nesse momento, né? Por causa das viagens, enfim. Fizemos a viagem, conversamos sobre isso, lemos um pouco sobre a história do Taj Mahal. E isso dá para fazer com qualquer coisa, né? Isso é que é o mais legal, né? E eu acho que quando tu tem essas possibilidades de troca, é tão legal, né? Tipo, eu tenho uma filha adolescente, né? E a gente escuta muito K-pop, ela gosta muito de música coreana, então daí a gente vai conhecendo a culinária coreana, daí tu tá inserido numa outra cultura, e agora ela tá ouvindo muito indie, e daí a gente senta, e assim, daqui a pouco seriam músicas que não passariam no meu radar tão cedo, eu gosto muito de músicas diferentes, mas é muito legal porque ele faz uma conexão interessante, e daqui a pouco eu vejo ela ouvindo YouTube, né? E a gente vai trocando, isso é muito bacana. E todo mundo sai maior, né? Eu acho que o grande negócio da conexão é que todo mundo sai maior. Quando tu te dispõe a escutar as pessoas, quando tu te dispõe a ver até o ponto de vista dela sobre alguma coisa, isso sempre faz com que a pessoa tenha... tu sai ganhando. É aquela história do pão, né? Que é aquele provérbio, quando tu tá caminhando numa estrada, né? E tu troca... Duas pessoas têm um pão e tu troca o pão, cada um volta para casa com um. Mas se tu chega nesse ponto da estrada e tu troca ideias com outra pessoa, cada um vai embora com duas. E eu acho que isso é fabuloso. É fabuloso poder interagir com as pessoas e aprender com elas, né? Perfeito. Eu falo muito isso também, porque às vezes a gente fica, especialmente na questão de negócios, assim, eu brinco assim, eu gosto de dinheiro, todo mundo gosta de dinheiro, mas dinheiro, ele é um objetivo fim. Se eu tiver um 100 reais aqui, e eu e tu temos 100 reais, ou eu tenho 50, tem 50, ou a gente vai trocar, mas a gente sempre não vai ter mais que 100 reais. Sim. Agora, se a gente trocar esse conhecimento, a gente vai conseguir ter mais, investir 100 reais, de repente, a gente vai ter mais do que isso. Claro, né? Então, claro. E isso, eu tava pensando no K-pop também, porque eu sei que ela gosta, né? E eu tava assim, para te ver, né? Quando eu tinha a idade dela, eu jamais não existiria a possibilidade de eu conseguir ouvir uma música de uma banda, sabe, da Coreia. É quase impensável. Mas, e agora, na verdade, tu pode fazer o que tu quiser. Eu fico assim, na verdade, tu pode fazer o que tu quiser. Basta tu ter curiosidade, né? E se eu resolvesse descobrir qual é a música mais tocada no Azerbaijão? Okay. Sabe? E daqui a pouco tu vai gostar da música, por que não? Né? Mas o drive é esse, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso descobrir o que me estimula a curiosidade, né? Isso é o que a Elizabeth Gilbert também fala bastante. Se tu não sabe ainda, pega qualquer coisa e se, sabe? O que é que eu posso aprender mais? Eu estava pensando também, assim, como é que tu cria uma língua, né? Um Klingon, o élfico lá do Senhor dos Anéis,
sabe? A língua da cobra lá do Harry Potter. Como é que alguém chegou e criou uma língua? Bom, porque tinha conhecimento de línguas, inputs de outras coisas e foi criando um universo. A gente pode criar um universo se a gente quiser, né? A gente tem a capacidade de criar o que a gente quiser. Claro. E nesse momento, por isso que eu digo assim, recurso. Isso é uma outra coisa que é super importante. Uma das coisas que acontece bastante eu não sou criativo, ainda não tenho a mesa digitalizadora que eu preciso ter. Eu não sou criativo porque eu ainda não tenho não sei o quê, né? E, na verdade, a criatividade, ela se estimula ainda mais quando tu restringe. Sim. Por que eu falo, às vezes, assim, faz 5 minutos? Porque 5 minutos todo mundo consegue. Eu queria muito aprender a desenhar, mas eu não... Então passa 5 minutos por dia, bota um alarme no relógio e desenha. Mas eu não sei o que, não vem nada na minha cabeça. Procura hashtag desenho no Instagram e copia, né? Então, é muito assim, a gente tem a tendência de se manter inerte, né? A tendência de ficar parado enquanto a gente está parado e a tendência de estar em movimento enquanto a gente está em movimento. Então, tá difícil. A gente não pode parar. A gente tem que continuar fazendo. Mas eu não tive... Primeiro dia que eu sentei para resolver ter a ideia inovadora da vida que vai mudar minha vida, e eu não tive a ideia inovadora. Então, Então, tu vai para o segundo dia. Claro. Né? Então, acho que a Elizabeth Gilbert também fala da questão da musa, né? Que os gregos antigos achavam que existia uma musa na parede, e aí ela que vinha e te dava a ideia, né? E tu conseguia fazer. Só que a musa tem que te encontrar na cadeira trabalhando. Né? Se tu tá fazendo outra coisa, tá lá no sofá e entendeu? Pensando no que tá fazendo, ela não vai chegar. Até aproveitando, estava falando da musa, eu lembrei das musas inspiradoras, né? Que eram normalmente mulheres, né? A criatividade é uma questão de gênero, já que tu tá fazendo todo o teu mestrado baseado também em inovação e tá afunilando na questão do feminino, né? É uma questão de gênero ou não? Não, todo ser... E eu tendo um cachorro muito criativo, eu tendo a dizer que todo ser é criativo, mas todo ser humano é criativo. Né? A questão é muito essa, de repente tu vem de um ambiente familiar que te restringiu bastante. E aí vem a questão das mulheres, é que as mulheres elas passam muito tempo da vida ouvindo que elas não são boas o suficiente ou elas não podem fazer, e elas constroem isso para elas também, né? Então, a gente acaba... Tem alguns estudos que falam até, assim, da questão das mulheres não acreditarem tanto nelas. Teve um estudo que eu li que eu fiquei, assim... bateu lá dentro, sabe? Que eu fiquei pensando sobre... Porque eu tenho trabalhado agora a questão de financiamento, né? E está se mostrando que as mulheres elas recebem menos financiamento, investimento de investidor anjo, coisas assim. Sim. E uma linha assim de estudos tenta entender até assim, talvez as mulheres elas recebam menos porque elas pedem menos. Elas acreditam menos na capacidade que elas têm de entregar um resultado. Né? E um resultado que normalmente é exigido é um resultado de crescimento, atingir metas, etc. E elas acreditam menos nisso porque elas acreditam menos nelas. Né? Então, acaba que, em partes, se questionam muito mais. Né? Eu acho que, e por isso eu acho que o QG, ele está saindo assim, meio a fórceps, né? Vou fazer isso agora, porque tem um monte de coisa que a gente tem que trabalhar e tem que entender, né? E então já tem bastante coisa que vem surgindo, mas assim, a gente precisa conseguir transformar isso, ressignificar isso. Claro. Né? E até vou te dizer, Karen, eu acho que desde cedo, porque tem alguns estudos que a gente encontra, a própria Dove encabeçou uma bateria de estudos, né, sobre adolescentes e crianças muito jovens, e a partir de 9 a 11 anos, 80% das meninas já querem fazer alguma mudança em si, por não se aceitarem do jeito que são.
Então, essa estrutura tem que começar, inclusive, essa informação tem que começar, inclusive, na família, tem que começar numa mudança de paradigma cultural, porque a gente está fazendo essas modificações, elas estão acontecendo, elas são significativas a cada geração. Se a gente for comparar a geração das nossas mães e a nossa, já é realmente muito diferente. A da minha filha é outra batida, né? Mas ainda assim, a gente tem que voltar uns passos para trás mesmo e começar lá na formação da família, né? Para estancar um pouco dessa falta de percepção de si próprio, né? Das capacidades de si próprio, da beleza de si próprio, né? E isso até ultrapassa gênero, né? De alguma forma. Sim, totalmente. Em partes, isso eu acho importante também que se questionem, que as pessoas se questionem, né? Porque às vezes a gente está também, de novo, acostumado a levar adiante a mesma coisa que a gente sempre aprendeu, né? Então, por que 9 anos? Porque com 9 anos a gente já começava a dizer, tu tem que ser mocinha, tu não pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, tu não pode não sei o quê, né? E em partes também tem essa questão do quanto mais coisas puder dar acesso, né? Então, assim, eu cresci, isso eu digo sempre que eu tive uma sorte muito grande na minha infância, né? Que eu cresci muito, assim, Lego, era caixa de Lego, sabe? De montar e de exercitar essa criatividade. Claro. Então, e com menos restrições, assim, da mesma forma como às vezes a gente vê. Então, em partes é isso. E, de repente, é assim, mas eu cresci, a minha vida foi assim. Bom, a tua vida foi, mas agora tu pode começar a mudar essa vida. Tu pode escolher fazer diferente, né? Para ti e para os outros. Para ti e para os outros, né? Que aí, assim, mas eu não vou fazer isso com a minha filha. Não faça, mas também faça isso por ti, entendeu? Claro. Como é que eu posso criar um ambiente, como é que eu posso criar um espaço, como é que eu posso criar um tempo onde eu me permita ter um pouco menos de cobrança em cima e eu construa as coisas de uma forma que me permita ser mais criativa, né? E isso passa por também entender melhor quais são as tuas barreiras, quais são as coisas que te prendem, por que isso. E aí vem também o outro lado do conhecimento. Claro. Quanto mais informação eu tenho, mais referências eu vou ter. Então, talvez cai por terra aquela imagem de pessoa ideal, de comportamento ideal ou de resultado ideal, porque às vezes ela é minha única referência, né? Então, quando eu tenho muitas referências, eu entendo que, não precisa ser exatamente assim, pode ser eu. Eu posso me encontrar, né? E eu acho muito bom, assim, que também tem se falado muito mais do tipo, outro lado da coisa, sabe? Que é, às vezes eu olho o feed da pessoa, nossa, essa pessoa aqui é perfeita. Por quê? Porque eu só tô vendo que ela recortou, né? Claro. Mas agora eu tenho visto muito, assim, começou a se vir esse outro lado, tipo, eu estava vendo uma palestra com a Rachel Maia esses dias, e ela disse assim, não dou conta de tudo. Eu não tenho como dar conta de tudo. Tá tudo certo. Sabe? E tá tudo bem. Eu vou conseguir encaixar as coisas conforme der. Não tenho como também... A gente tem essa noção de Mulher Maravilha que vai solucionar tudo, né? E, na verdade, a gente só tá vendo um recorte da vida das outras pessoas que não é necessariamente a realidade. E tem que estar muito claro, né? Tem que estar muito claro na nossa cabeça diariamente, né? E quando a gente tem mais referência, a gente consegue fazer isso. Sim. Né? Então, assim, quanto mais outras pessoas também podem dizer assim, para eu conseguir fazer isso aqui, eu levei bastante tempo, sabe? Porque às vezes as pessoas olham uma coisa pronta e elas não enxergam tudo que veio por trás. Perfeito, é isso aí. Né? Então, grande parte tem esse outro lado, assim, que as pessoas precisam olhar, e eu acho que está, assim, com parcimônia, mas a coisa está começando a ficar mais assim. Estamos indo para um bom caminho, né? Que bom, que bom. Kari, para gente encerrar, tu tem alguma dica final, assim, para quem está nos escutando? Tu já deu várias dicas da questão dos inputs, né? Da gente aumentar a nossa base de conhecimento, de aprender a conectar os pontos. Se eu estou te ouvindo, assim, fez sentido essa conversa toda, né? O que tu diria que seria o primeiro e o segundo passo para alguém que quer realmente investir algum tempo num processo criativo e estimular a criatividade na sua vida?
Bom, a gente falou várias coisas, né? Primeiro, a curiosidade. Se eu não tenho nenhuma ideia criativa, eu preciso do e se? E se eu resolvesse Adorei qualquer o coisa? Adorei. Né? A gente aprender a lidar com o medo, né? Com a vulnerabilidade, assim, a gente tem uma cultura que pune o erro, né? Então, o medo de errar, o erro e a cobrança em cima do erro, nossa, como tu é ruim, porque tu fez um negócio que não ficou bom, sabe? Pelo amor de Deus, né? É que nem tu se cobrar, porque tu não conseguiu correr 400 metros em 10 segundos. Quem é que vai conseguir se cobrar disso, né? E lidar e enxergar as coisas da criatividade de uma forma, gente, então, assim, poxa, criatividade, então, eu tenho aqui dentro. Pensa assim, eu tenho aqui dentro. Como é que eu vou... É um músculo. Como é que eu vou trabalhar esse músculo? Como é que eu vou olhar para esse músculo? O que eu vou fazer para começar... Né? Aí vem o e se, aí vem não se cobrar, né? E também, assim, existem, né? Existem... O ócio criativo, desculpa, ainda tinha isso, né? Que é assim, o slow munch, o palpite lento. É tu ter tempo para que as coisas também venham, especialmente se tu tá pensando em alguma ideia de negócio, né? As coisas elas não caem do céu, a musa não sai da parede e te dá aquilo. Tu precisa ter uma base de conhecimento para conseguir construir e aí trabalhar essas 3 coisas. Então, essas coisas e trabalhar a ampliação do teu conhecimento, a ampliação dos teus inputs com intenção, não é só, né? Então, pega o teu IC e vai buscar inputs daquilo dali, né? Mas mais do que isso, a gente tem como ter brincadeiras, assim, e trazer esse lado mais lúdico que a gente falou também, né? E esse lado mais lúdico, às vezes, ele tá em coisas simples, do tipo, eu tenho uma brincadeira aqui que é ele é um cubo infinito. Dá para ver? Dá para ver. Tá? Porque às vezes eu tô pensando no que eu preciso pensar e aí eu já deve ter percebido que eu passo o tempo inteiro mexendo em alguma coisa. Eu tô com uma canetinha aqui na mão. Os meus post-its, metade deles é para destruir eles, vou fazer bolinhas, etc. Então, assim, uma das coisas que eu vejo bastante quando se fala sobre criatividade é que a gente precisa conseguir liberar um pouco a nossa, esse medo, assim, essa coisa toda. Pega 5 minutos por dia, pega uma folha de rascunho e desenha. Assim a esmo, sabe? Ou busca técnicas de desenho. Tipo, vou ficar com a caneta em cima e vou fazer todo o desenho sem tirar a caneta do papel, sabe? E esse desenho não é para te aprender a desenhar, é para te aprender a soltar. Aprender a soltar. Sabe que tem... Isso. Eu tô te ouvindo e tô fazendo algumas relações também com a teoria do jogo interior do Tim Gallwey, porque ele diz o seguinte, né, que o Self 2, que é a nossa essência criativa, verdadeira, que é aquela criança aprendendo a caminhar, que ela não se questiona se vai dar errado ou não, ela cai, ri e continua tentando, né? Até que ela chegue onde ela quer. E o Self 1 é aquela parte crítica, é o eu crítico dentro de nós. E eu estava vendo o teu quadradinho ali, o Self 1 gosta muito de atividades método, rotineiras. Então, tu fazer aquele movimento ali, distrai aquele eu crítico para que o Self 2 chegue e diga, tá, agora aproveita e olha essa ideia, olha isso daqui. E daí a nossa essência vem à tona, porque eu desloco toda aquela minha crítica para uma tarefa rotineira, por isso que lavando a louça a gente tem boas ideias, porque ele está ali assim, ó, mega concentrado em algo que é palpável, que é concreto, que é operacional. E aí o Self 2 começa a dar aquela viajada e ter milhares de ideias. Então é mais a gente aprender a silenciar, né, esse lado tão crítico, fazendo atividades realmente operacionais e que não precisa pensar, entre aspas, né? Para que a parte que vai pensar mais criativamente. E é a mesma coisa de sair para caminhar, e aí, assim, tem 2 formas de sair para caminhar. A primeira forma de sair para caminhar é tu botar alguma coisa no ouvido e ouvir bem alto e não ouvir nada na volta, né? Anestesiar. E tudo bem, tu tá anestesiando e tu tá caminhando, e às vezes, muitas vezes eu tô ouvindo, e a música eu nem ouço mais. Tu nem sabe que música é. Meus pensamentos. Né? E o outro lado também, que eu acho que isso é uma coisa que é uma...
é nosso dia a dia de não olhar para aquilo que a gente está fazendo, né? Então, o estado de presença bom, eu vou sair para caminhar, eu não vou botar um headphone e eu vou olhar para as coisas do meu bairro de uma forma que eu não olhei antes. Boa. Né? É exercitar, assim, às vezes é engraçado, assim, porque que nem eu estava falando, eu caminho com o Spock, né, diariamente, caminhava um monte aqui na volta, assim, e descobri todo o bairro e tal, mas tu ainda às vezes olha as coisas e, nossa, e olha diferente, essa casa. Né? Eu nunca notei essa casa. Sim, porque a gente não faz isso o tempo inteiro, né? O nosso cérebro, ele não fica super atento o tempo inteiro. Claro. Mas a gente pode exercitar isso, da gente se manter presente, e assim, que legal essa casa, olha os arcos, olha como é que ela funciona, olha que diferente. Tem uma casa aqui perto, que é muito engraçada, porque eu olho para ela e sabe aqueles filmes dos anos 70 dos Estados Unidos, assim, meio Califórnia, sabe? As cores, tudo. Eu olho para aquela casa e fico pensando, será que foi intencional? Sabe? E toda vez agora que eu passo lá pela frente, eu vejo ela, sabe? Antes eu nunca tinha visto ela, agora eu vejo ela. Que legal. Então, isso também é super importante, assim, porque, na verdade, a gente tem conexões neurais, né? Sim. Neuronais. Então, quando a gente faz essas coisas, e sempre se sugere muito isso, eu vou cortar com a mão esquerda porque eu sou destra. Eu vou escrever com a outra mão, né? Eu vou comer com os talheres ao contrário. Né? Por quê? Porque isso faz com que a gente tenha que criar coisas que a gente não está acostumado. Então, quando tu tá sentada, né, e olhando a mesma coisa de sempre, chega uma hora que eu olho assim, Instagram, às vezes parece todo mundo a mesma coisa já, né? Tu não tá criando novas conexões. Mas quando tu aprende uma língua, tu tá. Quando tu tá buscando um e se não sei o quê, bom, tu tá. Né? Quando tu tá... fazendo uma coisa de uma forma que tu nunca fez, tu também está criando novas conexões. E quando tu consegue fazer novas conexões, é que tu potencializa o teu poder de combinatividade. Então, assim, conhecimento, a gente sabe como buscar mais conhecimento, abre o Google, né, deu. Inputs, tu também sabe buscar novos conhecimentos, sabe buscar novos inputs de outras pessoas, tu consegue saber o que outras pessoas estão fazendo. Esses dias eu disse assim... uma amiga me perguntou o que é criptomoeda. Eu sei o que é criptomoeda, mas não sabia explicar para ela. E aí eu peguei, abri o Google para descobrir como é que eu ia explicar o que é criptomoeda, porque não é uma coisa tão simples, né? E isso é um outro processo que eu acho bacana de comentar assim também. E é uma sugestão que eu tenho para dar. Eu tenho amigas que são, né, fenomenais. Eu não posso, não tem como emprestar para todo mundo, mas isso, de repente, pega esse vídeo aqui, né, manda para duas amigas, dois amigos, faz um grupo no WhatsApp, eu sei que conversa é 150 grupos no WhatsApp. Pronto. Mas só para criatividade, sabe? Que assim, eu tenho um problema tal, eu vou trabalhar isso aqui, eu vou buscar novas saídas para isso aqui. Aí o outro vai dizer, eu quero não sei o quê. E a terceira pessoa vai dizer outra coisa. E aí vocês vão saber dos outros. Né? O que o Dominic fala da comunicação não violenta, que é fazer a tua rede de apoio, né? E aí, como eu sei o que o outro está fazendo, quando eu enxergar alguma coisa que tem a ver com o que o outro está fazendo, eu vou mandar para aquela pessoa, para aquele grupo ali. Claro. E isso vai potencializar ainda mais, né? Então, isso é uma sugestão que, assim, não é uma coisa que é muito comum, mas pega o vídeo, manda para alguém, né? E diz, eu quero fazer isso aqui. É isso aí. Sabe? E buscar isso de conseguir trocar mais, de conseguir fazer isso, esses exercícios, porque aí é a mesma coisa que eu estava falando do Duolingo, né? Aí eu comecei a comentar com as pessoas, nossa, estou fazendo Duolingo, já passei de 1 ano, as pessoas começaram, nossa, que legal, não sei o que, não. E aí as minhas amigas também estão fazendo. Né? Legal. E aí daqui a pouco a gente começa, me pilhei porque vocês pilharam, vamos fazer, vamos trocar, não sei o quê. E aí, assim, cada pessoa tá aprendendo uma língua nova, né? É uma coisa... Bárbaro. E tá todo mundo assim, eu já cheguei não sei onde, não sei o que, não, nossa, eu tô fazendo, não me esqueci, todo mundo se lembra, sabe? Então, isso ajuda a gente a ter mais motivação para fazer. Claro, é bom ter cúmplices. Né? É isso. E isso que tu falou, desculpa, mas isso que tu falou da questão da tua filha, né? Às vezes as pessoas também... E eu tenho um soft spot, assim, para as mães, assim, que sabem, é toda uma carga super grande de trabalho, além do trabalho, mas
a gente também se cobra muito de estar brincando como adultos, porque a gente não pode brincar. A gente tem várias outras coisas para fazer. Então, quem sabe, constrói esse espaço, assim, de tipo, olha, eu vou brincar de criar uma história e eu vou brincar junto. E tá tudo certo, né? Nós temos alguns exemplos aqui, tipo, as minhas manifestações criativas estão muito dentro do meu hobby, que é de bordar, que eu tenho mais tempo nesse momento para fazer, e na cozinha, mas nós temos, assim, por exemplo, essa coisa da gente trocar informações, conhecer o universo uma da outra, e principalmente, assim, manter o lúdico, né? Eu adoro desenho animado. Então, pelo menos 3 ou 4 vezes por semana a gente está vendo algum desenho animado. Sim. Tem alguns desenhos que a gente já sabe até as falas. Então, Sim. a gente fica falando junto com o desenho. E, assim, é tão bom porque parece que é um momento, assim, que tu não tem cobrança nenhuma. E isso faz toda a diferença porque aquilo relaxa de uma forma tão grande que as ideias começam a surgir. Mesmo que tu não queira, entre aspas, né? Mesmo que tu quisesse só relaxar. Isso é muito bacana. Se é mais novo, compra um Lego para vocês e vão brincar de Lego. Vai E tá tudo junto, certo, sabe? né? É isso mesmo. E tem, assim, tem uma última coisa que eu ia comentar, sei que a gente já... que é uma última coisa que eu queria comentar, é o Scamper, tá? Que é uma ferramenta que ajuda a gente, porque eu acho que em partes... Até tem uma amiga que um tempo atrás ela veio e me disse, eu não sou criativa. E eu disse assim, todo mundo é criativo. E aí eu criei uma lista no QG Empreendedores, faz 2 anos já, só de criatividade. Né? Então, uma vez por semana eu mando um e-mail, até se a pessoa se inscrever hoje, essa lista ela vai mandar os e-mails, né? Que é o qgempreendedor.com.br/rosa, né? Que é da Rosa dos Ventos. Né? Então, tipo, como é que eu tenho um norte aqui? Bom, então começa a trabalhar essas coisas que eu já conheço, que eu estou te mandando, e aí tu vai trabalhando isso no teu dia a dia. E essa ferramenta foi uma das últimas que eu coloquei, assim, porque às vezes falta estrutura, né? É tipo assim, que nem eu falei antes, se o meu dia a dia ele é permeado por isso, eu já nem penso muito sobre como é que eu estou fazendo a técnica que eu estou fazendo. Mas até tu começar, precisa de alguma coisa que te ajude, né? De alguma forma. Isso, por isso Rosa dos Ventos, né? Tipo, como é que eu posso ajudar as pessoas a começar a trabalhar essa criatividade. E o Scamper, ele fala assim, é um acrônimo, né? De substituir, combinar, adaptar, modificar, que é minimizar ou maximizar, propor um outro uso, eliminar e reorganizar, né? Então, assim, como é que eu pego uma caneca, tá? Como é que eu vou, o que eu posso substituir nessa caneca? Né? Então, já viu uma caneca, por exemplo, que tem em vez de ter a alça, ela tem parece um anel de noivado, assim, com um brilhante em cima, e a pessoa dá a caneca numa caixinha de anel, mas na verdade é uma caneca, sabe? Ai, que legal. Vou substituir uma coisa, né? E é divertido, é criativo, né? Às vezes pode deixar alguém meio bravo, assim, tipo... Vai saber. Combinar, como é que eu posso combinar essa caneca com uma outra coisa? Então, assim, tem uma caneca que tu tem um espacinho para colocar a bolachinha. Tem a caneca, embaixo tem um espacinho para deixar o biscoito, a bolachinha quente, porque está esquentando a caneca, o biscoito também vai estar quentinho. Bom, tu combinou 2 coisas, sabe? E assim vai. Então, qualquer ideia que tu tiver, tu pode trabalhar essas novas formas. Né? Eu posso pegar todas as ideias e passar elas por esses Scamper, né? Esses 7 filtros, assim. Que legal. E isso faz com que eu aumente a minha possibilidade. Então, assim, uma das coisas que eu mais faço é pega o Scamper, mas faz sem se julgar se a ideia tá boa o suficiente ou não. Né? Faz assim, faz por exercício. Então, todos os dias pega o Scamper lá, entra lá no /rosa, boto lá, QG Empreendedor /rosa, e pega o Scamper e pega assim, tá bom, o meu objeto de hoje vai ser um livro, meu objeto de hoje vai ser um suporte de telefone, sabe? Se tu precisa só trabalhar e estimular a tua criatividade, faz isso. Agora, não, mas eu preciso resolver um problema da minha empresa. Então, faz isso todos os dias com o problema da tua empresa.
Como é que eu reorganizo os processos? Como é que eu deixo alguma coisa mais barata? Como é que eu deixo menor? Como é que eu deixo maior? Sabe? Então, tudo isso ajuda a gente a ter ideias. E tem um conceito assim que diz que se tu pegar uma linha e tu botar todas as tuas ideias nessa linha e tu simplesmente inverter aquela ideia pelo contrário, né? Qual é o contrário disso? Aí, qual é o contrário disso? Bom, o contrário disso é essa outra coisa aqui. Se tu vai ter o dobro de ideias e provavelmente tu vai ter ideias boas e provavelmente tu vai ter ideias ruins. Mas aí tu também vai ter ideias boas porque elas são o contrário das ideias ruins. Então, tu aumenta a quantidade de ideias que tu tem. Claro, legal. Né? Então, isso e fazer isso, de repente, com os teus amigos, assim, tipo, fazer esse exercício todos os dias e trocar isso com outras pessoas, são sugestões que eu acho que, para quem está começando, digamos assim, ajudam bastante. Ah, que legal. E se precisar também, abre lá o ADM, a DM do QG Empreendedor, a gente bota num grupo se não tem ninguém, não tem ninguém que queira fazer comigo, não tem Entra problema, lá. a gente dá um jeito. Ah, que legal. Né? Karen, acho que esse é o processo. Né? Que ideias incríveis, que papo sensacional. Que eu fui anotando conforme tu foi falando, porque mesmo que a gente trabalhe de uma forma criativa e que a gente exercite o pensamento criativo, sempre é legal escutar novas ideias e tentar colocá-las em prática, né? Então, eu quero te agradecer muito a tua participação, foi muito especial. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar te escutar e as tuas ideias. É muito bacana a gente poder olhar para tantas possibilidades e conseguir realmente desenvolver mais dessa habilidade criativa. Convido vocês a assistir os outros episódios do Conversas que Revolucionam e nos vemos em breve numa próxima. Até mais!